gravando, né, que a mulherzinha falou já pra gente. E aí queria convidar, iniciar a nossa conversa com a Camila. Camila, que é editora de jornalismo Território, e ela, só para contar um pouco para vocês como foi esse convite, a Camila me escreveu assim, no paralelo, contando todos os corres que ela fez de edital, de jornalismo, de uniu gente e tal. Eu falei, amiga, vamos fazer uma redação aberta sobre isso e depois, enfim, Raul, fique à vontade para trocar com a Camila, para vocês falarem também, ao mesmo tempo, se você sentir que tem algo a complementar sobre a sua parte mais buroca, mais de regularização, terceiro setor e tal. E depois o Raul vem com essa inteligência das estratégias, das regularizações, dos documentos, dos números, CNPJs, os troços todos que a gente, enquanto jornalistas, a gente tem um pouco, às vezes, de dificuldade. E Camila inicia, então, com esse rolê do corre, fazendo o seu próprio corre. Então, pode iniciar, Cá. Um prazer, gente. Nossa, prazer é meu, satisfação total. Bom dia, Raul. Bom dia, colegas que estão por aqui, né? Estou muito feliz de ver essa redação aqui, redação aberta, cheio, muito bacana. Bom, meu nome é Camila, já foi apresentada. Eu estou nessa rede da Enós há alguns anos, colaborando de várias formas, então essa é uma delas. Estou aqui para compartilhar um pouquinho de uma trajetória que tem seus vários altos e baixos, enfim, a gente vai se identificando, vai trocando, me interrompam, colegas, Isa, Raul, enfim, todo mundo. Eu vou compartilhar a tela, porque eu acho que a gente pode fazer esse primeiro momento, mostrando alguma coisa assim que eu trouxe para vocês, espero que seja válido. Depois eu vou passar para a Isa, enfim, ou depois, quando o Raul estiver falando, eu vou ter um tempinho de colar esse material para vocês baixarem, enfim, caso queiram, tá? Eu fiz no Miro, então vocês vão ver uns prints depois que eu vou enviar aqui separado. Será que já está apresentando? Vamos ver, vamos ver. Tá, sim. A gente está vendo sua tela, Cá. Beleza. Ótimo. Então, gente, vamos falar um pouquinho de captação de recursos, mas captação de recursos no jornalismo. Tem, assim, duas grandes frentes que a gente pode trabalhar, a partir de, por exemplo, se você tiver um CNPJ, que é de uma organização não governamental, enfim, organizações sociais de várias naturezas, você pode captar de um jeito. Eu vou falar um pouquinho agora, na verdade, de uma captação que pode ser via pessoa física, né? Primeiro, enfim, eu acho que a gente pode ampliar depois, com certeza a Raul deve trazer alguma coisa nessa área mais complexa ainda, mas eu vou falar de pessoa física, gente, vou falar da gente que tem aquelas oportunidades, que vê aquele edital bacana, e quer se inscrever e pode se inscrever ali com seu CPF, ou um pequeno grupo de pessoas que não está associado diretamente, pode não estar associado diretamente a um CNPJ, mas se inscreve ali um grupo de jornalistas, tem uma flexibilidade até relativamente interessante nessa área. Então, vamos falar, assim, um aspecto da sustentabilidade, que é bastante difícil, né? Enfim, uma palavra que pode ser utilizada em tantos contextos, mas, assim, nada mais é do que tentar pensar uma captação de recursos constante para que talvez o médio e longo prazo, se você tiver uma regularidade dessas entradas, dessa grana entrando, talvez até você consiga, como é que eu posso dizer, se sustentar, né, dessa entrada de grana no jornalismo. É possível? É possível. A gente vai mostrar aqui algumas formas. Se vocês quiserem compartilhar também a experiência de vocês, né? Deixa eu passar aqui, né? Já me formei em jornalismo há um tempo atrás já, e aí continuei estudando, gosto muito da pesquisa, mas não é só no jornalismo que eu consegui trabalhar diretamente. Por exemplo, atualmente eu sou revisora da Vagalume, que é uma outra ONG no campo da educação. Eles trabalham diretamente na região amazônica. No último ano, eu trabalhei como editora-mentora da Enós, enfim, então gosto bastante dessa variabilidade dentro da comunicação. E é sobre isso, múltiplas fontes de recursos, e a gente está sempre atrás de algum tipo de atividade, ação, trabalho, que tanto como é que eu posso dizer, que a gente fique feliz em realizá-lo, que a gente consiga ver o impacto social desse trabalho, e eu consigo ver em cada um dos trabalhos que eu estou realizando atualmente. Por exemplo, esse projeto que eu aprovei por meio do portal, que eu chamo de Portal do Envelhecimento e Longe Viver, que trabalha com gerontologia, uma outra frente de trabalho já mais relacionada à minha pesquisa acadêmica,
no envelhecimento, inclusão digital, educação midiática, enfim. Por exemplo, para eu conseguir esse recurso entrando esse ano, eu trabalhei lá em setembro nessa proposta, passei por uma aprovação do Comitê de Ética em outubro, submeti em novembro para o portal, para conseguir uma resposta entre dezembro e janeiro e começar essa entrada. Então, não é uma entrada que, muitas vezes, essas entradas não vão estar logo ali no nosso percurso, né? Vão estar um pouquinho adiante. Mas a ideia é que a gente tente essa entrada de recursos, esse trabalho, a partir de múltiplas fontes. Dá para você oferecer pautas para a sua rede que você pode utilizar, inclusive a rede da Enós, quem já está por aqui ou está chegando agora, assim, eu já dou as boas-vindas, porque é uma rede realmente bastante interessante, diversa, com pessoas que vão estar ali atuando em vários portais, em várias atividades. Por exemplo, o Eco, Amazônia Real, recebem pautas. Se você não tiver se você não conhece exatamente um contato direto, pede para a gente, pede para a Isa, tem Jéssica, tem Sanara, então pessoas que têm ali as suas próprias redes e a rede Grande de Nós acolhe tudo isso. Então, você pode oferecer pautas diretamente, né? Eu sei, alguns colegas falam assim, poxa, é pouco, enfim, mas se você de repente acumular alguns trabalhos, dentro do seu tempo, dentro da sua saúde física, considerando a sua saúde mental, descansando no fim de semana, gente, é possível. Se a gente colocar isso numa tabela, se a gente colocar isso como sendo possível para fazer essa semana ou dentro das 2 próximas, enfim, é difícil, mas a gente tem que conseguir esse equilíbrio, né, entre o corpo, mente, trabalho, tempo dedicado a esses trabalhos. E também, além de oferecer direto essas pautas para sua rede, ou aguardar oportunidades, ou ficar checando oportunidades nesses sites, dentro da sua temática ou não. Por exemplo, aqui, né, principalmente o Eco, Amazônia Real, SOS Amazônia, enfim, tem várias iniciativas no, já localizadas, estou falando localizadas, né, da Amazônia Legal, por exemplo, Amazônia Legal Brasileira, que vão tratar da temática socioambiental, mudanças climáticas, emergência climática, que foi o que nós trabalhamos no último ciclo, nos últimos ciclos de jornalismo em território, né, do programa em específico. Mas você tem uma outra temática, trabalha uma outra temática, o ideal é seguir essas frentes, seguir esses perfis, seguir essas oportunidades para poder oferecer num tempo correto, num tempo certinho, numa janela certinha. E por meio de editais e chamadas, que é o que eu vou focar um pouquinho mais agora. Por exemplo, tem a chamada do Pulitzer, na verdade, eu vou mostrar uma outra internacional também, que é focada em produções femininas, produções de mulheres, cis, trans, enfim, mulheridades, mas tem aquelas que são fluxo contínuo, tem aquelas que são edições especiais, então acho que vale ficar atento em cada uma dessas oportunidades e atenta. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Mas, antes de tudo isso, eu queria propor para vocês, assim, uma noção de produto. O que é isso, gente? Em geral, a gente começa num ponto muito da execução, porque a gente trabalha em redação, a gente trabalha com hard news, então a gente vai, pega uma pauta, elabora umas perguntas rapidinho, vai a campo e vê o que entra dali, né? De temática, o que rende na rua, o que rende através das nossas entrevistas. Então, assim, o que eu estou pedindo aqui para vocês como proposta de hoje, ou a partir de hoje? Vamos ter uma noção de produto de mídia. Não estou falando vendável diretamente, mas que ele tem um início, meio e fim. E aqui, a palavra que eu quero deixar para vocês pensarem, já podem ir pensando aí, enfim, e também falem das experiências de vocês, tá? Como eu estou sempre reforçando, é a palavra desenho. Estou tentando tirar do inglês, tá? Design thinking, enfim, desenho. O que é, gente? Vou precisar desenhar um produto. É um produto pontual? É uma reportagem? Enfim, é um edital que tem como produto final a elaboração de uma reportagem, né, em vários formatos, ou é um podcast, enfim, produto. Vou já desmembrar isso aí, detalhar para a gente falar um pouquinho mais. Mas o ideal é que você tenha em mente sempre a criatividade primeiro, qual é a temática que eu quero trabalhar, se encaixa com aquele edital ou não com aquela chamada. E aí eu vou desenvolver um projetão, por exemplo, o Serra Pilheira está aberto agora, eu vi esses dias, né? Está aberto uma chamada para você propor uma temporada inteira de um podcast. Pode ser um podcast já em andamento, pode ser um projeto completamente novo que não foi lançado. Então, é um produto, né, dividido de maneira seriada, então tem um pensamento para cada uma dessas
como é que eu posso dizer, desses episódios, com início, meio e fim, desenvolvendo uma temática maior dentro dos episódios menores. Então, produto, né? Então, é essa noção que eu quero trazer um pouquinho e conversar com vocês sobre hoje. Mas aí eu deixo uma pergunta: por onde a gente começa a pensar em produto? Qualquer produto. Na minha reportagem, no meu podcast. Vi que tem alguns comentários. É só hoje, Fabiana, você que perguntou aqui no chat, é só hoje. Vamos deixar aqui esse material disponibilizado para cada um. Estou esperando em alguém responder. Por onde a gente começa esse babado? Isso, Anderson, obrigado. Edital do Serrapilheira de podcast, para quem não viu, tem que envolver uma temática, qualquer temática que envolva na verdade, a ciência. Bom, então vou passar aqui para frente, gente, já que ninguém me respondeu por onde que a gente começa. Em geral, quando eu faço essa pergunta, a galera fala assim, pela ideia, boa, Ícaro, boa, muito bem. Em geral, as pessoas me respondem assim: eu começo fazendo entrevista mesmo, para explorar alguma ideia inicial e ter mais ideias. Gosto muito da ideia da Isa, começa pelo mapa afetivo, é uma forma de você se localizar num território, um território físico, um território teórico, um território, não é o lugar físico, né? Não é o lugar geográfico, mas parte do lugar geográfico. Público-alvo, vale pensar muito no público-alvo de cara, pelo problema, né? Problema que você quer resolver, a Jéssica está falando, o Ícaro falou público-alvo. Então, é tudo isso mais um pouco, gente. Quando a gente tem uma noção de... Opa, voltei. Tudo é produto, né? Produto pode ser a pauta que você desenvolve, um material em texto, vídeo, áudio, enfim. Mas eu quero chamar a atenção para vocês a essas grandes fases. A essas grandes fases aqui, a gente vai ver em gerenciamento de projetos, de equipe, enfim. Se você trouxer essas grandes fases para o desenvolvimento da tua pauta, da tua proposta, a pauta pode ser só o início da proposta, né? Esse planejar aqui, em geral, é a pauta que eu estou falando, você consegue ter um olhar mais não é longevo, é um olhar mais amplo sobre a sua produção. Em geral, quando a gente vai escrever para algum edital, enfim, a gente fica bem aqui nesse planejar. A gente precisa começar trabalhando por aqui e, em geral, a gente vai ficar por aqui quando o projeto não é aprovado, por exemplo. Mas, quando a gente pensa em planejamento, a sua pauta não tem que ter só a ideia, o público-alvo, né? Um mapeamento do seu território a partir de temática, a partir de do território geográfico mesmo, né? Seu bairro, sua comunidade, sua vizinhança. Mas a gente precisa ter a noção de prazos, a gente precisa ter a noção do pessoal que você vai precisar para apoiar essa produção. Por exemplo, é um texto com infográfico, então eu tenho que destinar uma verba ao fazer o orçamento àquela pessoa que vai fazer aquele infográfico ou outro. Eu não tenho tempo de, por exemplo, fazer levantamento de dados secundários em bases de dados abertas, né? Enfim, IBGE, uma série de outras mais colocadas, mapeamentos da violência, por exemplo, que a gente está falando de região amazônica, mapeamento sobre desmatamento. Aí talvez eu precise contratar uma pessoa a mais, né? Considerar uma outra colega, um outro colega, para compor essa equipe. Tudo isso vai estar no planejamento. Muitas vezes também, nesse momento aqui, quando eu falo isso aqui, alguém me pergunta, mas a minha dúvida geral é sobre orçamento. Como eu vou fazer um orçamento? Gente, o que eu vou dizer para vocês? Essa é a dica. Deixem para o final desse planejamento aqui, porque aí você vai saber a estrutura que você vai precisar, se você vai fazer sozinho, sozinha, sozinha, se você vai fazer em equipe, quantas pessoas vão estar envolvidas. Desenho. Essa é a proposta que eu coloco para vocês. Vou dar uma olhadinha no chat. Deixa eu ver, primeiro encontro, nananã. Isa, obrigada. Dá certinho, Isa. Sem problema. Não vai demorar muito aqui, não. Só para a gente organizar o tempo, sem problema. Estou olhando aqui também. Então, qualquer produto que você desenvolver, seja uma reportagem, seja uma temporada inteira de um podcast, você vai sempre trabalhar bastante no planejamento. A execução também tem sua linha do tempo.
o gerenciamento, que é o monitoramento também, que vai estar junto do monitoramento, das equipes, da execução. Às vezes a gente volta um pouquinho para o planejamento, mas não mudando também aquela estrutura base, porque vai mudar todo o trabalho adiante. Quando a gente fala de conclusão, estou falando de encerramento, ou da publicação desse material, enfim, prazo. Eu sei que às vezes a gente está muito ligado no prazo e fica nervoso, ansioso, enfim, vamos tirar essas coisas aí do caminho. Quando você coloca numa linha do tempo, planeja, tem mais ou menos uma noção do tempo que vai levar cada uma das fases, né? Por exemplo, esses investimentos são grandes, gente, são bacanas, assim, principalmente quando eles são em dólar e aí são convertidos para o real, por exemplo, né? Então, algumas das chamadas, alguns dos editais chegam a envolver 6, 8 mil reais, 10 mil reais para execução. Então, não é uma execução que você vai conseguir fazer em 2 semanas. É alguma coisa mais aprofundada que você precisa realmente planejar. Eu vou passando adiante, vou clicar aqui. Porque, Camila, para que tudo isso, né? Vocês podem estar se perguntando, porque os editais são detalhados, eles têm um tempo de execução. Eles vão te dar, por exemplo, se você se prepara para participar dele e for aprovado, eles vão te dar alguns meses de execução. Tem um que nós passamos agora, vou já falar dele, que é DJN, ele tem até agosto para a gente publicar, mas nós já estamos trabalhando em outras frentes, vou já falar. Os editais também eles podem ser públicos, privados. Em geral, os editais públicos estão mais conectados a financiamento via fundo do adolescente, fundo do idoso, fundo do esporte, cultura, enfim. E, em geral, são acessados por CNPJs, enfim, né, pessoas jurídicas, que vão dar conta de instituições, eu não quero falar só não governamentais, mas instituições de atuação social, né? E, de toda forma, que é isso que eu quero deixar, assim, bastante delineado nesse encontro, é que um projeto é um documento de comunicação. Você não vai ter... Eu achei muito interessante, eu fiz um curso bem recente sobre elaboração de projetos sociais para um fundo em específico, e a pessoa falou assim, pensa que você é um narrador de futebol, alguma coisa do tipo, para alguém que está ouvindo pelo rádio. Ela não sabe sua cara, não sabe a sua aparência, essa pessoa, esse avaliador, avaliadora, enfim, ele vai estar com esse documento para saber tudo sobre o seu projeto. Então, contexto, de onde vem o projeto, de onde vem a sua atuação, ou o seu MEI, né? Muitas vezes a chamada também é possível você se inscrever como MEI, não só como pessoa física, de onde vem seu trabalho, como ele foi construído, quais são as suas publicações, atuações naquela direção ali, bem relacionadas com o edital, enfim. Então, tudo isso tem que estar bem desenhado nesse documento. Por exemplo, e quem pode submeter propostas, né? Todo mundo, todos, jornalistas em redação ou não, independentes, enfim. Isso quem vai dizer é a chamada. Cada chamada vai ter um conjunto de regras diferentes. Alguém falou comigo? Boa dica para detalhar tudinho. Oi, Gabi, que bom que você está aqui. Então, gente, eu vou falar de algumas oportunidades, por exemplo, dentro de um repasse direto. O que é isso? É um edital, uma chamada que vai ser aqui, ó, do International Women's Media Foundation, agência pública, Instituto Clima e Sociedade. Outra coisa, eu trouxe aqui a plataforma Prosas, que é uma plataforma online de divulgação de editais. Então, eles têm seleções próprias, até internas, vagas também internas, mas eles são essa plataforma de publicação de variados editais em variadas frentes. É um lugar, de repente, para estar sempre atento. Conheci outros também por meio de colegas do Jornalismo em Território, posso passar para vocês também depois. Mas esses daqui são exemplos, principalmente os 3 primeiros aqui, de lugares que você pode encontrar editais ou chamadas de repasse direto. Você vai, escreve submete a sua... Gabi, eu acho que está aberto o teu áudio. Não é a Gabi Couto, é a Gabriele. Obrigada. Então, gente, esses daqui são exemplos de repasse direto. Você coloca ali a sua proposta, né, descrito direitinho, de acordo com o edital, e aí, se aprovado, eles vão te passar a grana diretamente, né? E aí você responde direitinho,
todos os meses, ou de acordo com os combinados, com a prestação de contas. Deixa eu ver aqui. Vai ficar gravada? Eu acredito que sim, né, Isa? Ó, a Isa tá dando o sim. Sim, gente, vai ficar gravado, só parênteses, vai ficar gravado, a gente vai mandar o link para vocês, além dos links da apresentação da Camila, link do manual de projetos da Enós, e aí vocês vão poder acessar todos esses editais também que a Cá está colocando. Isso, é que eu cito mais um, por exemplo, um lugar para achar editais, né? O blog Novo em Folha, JNet, Pulitzer Center, inclusive, que tem um processo em fluxo contínuo, a Jor, enfim, e aqui o último, o EJN, que está em oportunidades, /opportunities, tá? Esse daqui, o último, foi o que nós ganhamos. Aqui, por meio da Enós, eu conheci a Mona Lisa, a Maria Regina, entre outras colegas, assim, nós já tentamos outros editais e a gente ganhou esse aqui, que era para fortalecer, a temática geral era essa, fortalecer a cobertura ambiental na Amazônia, como elas são do Maranhão, nós fizemos um recorte para o Maranhão, e já estamos em execução. Mas o legal que eu queria trazer aqui para vocês, já entrando na área prática e não me demorar muito, é o que pediram nesse edital, gente, que pode servir como base para o trabalho de vocês. Que vocês podem se organizar do jeito que quiserem, gente. Tem gente que gosta no papel escrito, tem gente que gosta na parede, que tem um quadro, que gosta na planilha do Google, de qualquer outra planilha, documento mesmo, enfim, faz ali uma tabelinha e vai colocando o que precisa nessa área, nessa outra. Então, a organização, gente, ou a plataforma de organização, que me perguntam muito também, ela é um meio, ela é um meio. Tanto que eu nem trouxe muito aqui, eu nem trouxe essa questão. Ah, sempre se organiza por onde? Pode ser no Miro, eu gosto bastante no Miro, pode ser... Ai, gente, também tem ClickUp, tem vários lugares que você pode fazer uma linha do tempo do seu trabalho. Mas isso não é tão importante aqui. O importante é você entender por onde a coisa passa. Ah, tá. Estão conversando aqui, beleza. Então, por exemplo, nesse edital bem aqui, pediram ideia, acho que foi o Ícaro que falou, né? A ideia geral, sim. A ideia da reportagem era para fazer uma reportagem, tá? Então, não era um podcast, não era nada longo, mas é uma reportagem em profundidade. Pediram também para que a gente descrevesse o uso multimídia. Então, é um texto que vai ter suporte de quê? De vídeo, de foto? Se tiver foto, quem está envolvido, quem vai fazer a captação dessas fotos? Tem que ser fotos originais, de boa qualidade, com visita a campo, uma série de coisas. A gente propôs, inclusive, 2 infográficos que estão na fase de levantamento de fontes secundárias, né, de dados. E fontes previstas, isso daqui, muita gente não considera nessa fase, mas em muitas dessas inscrições novas, dessas submissões novas, mais recentes, tem isso aqui. Quais são as fontes previstas? E não só isso, nesse edital aqui, pediram para a gente sinalizar se nós já contactamos essas fontes, se elas estão disponíveis, caso essa reportagem seja aprovada, né, e tal, a execução dessa proposta seja aprovada. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem assim, nossa, eu quero entrevistar essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, e aí coloca o nome, coloco que essa pessoa é coordenadora, ou coordenador não sei de onde, mas eu tenho esse contato, eu tenho essa fonte, talvez uma investigação inicial ali já consiga assegurar, inclusive, essa fonte, caso essa proposta seja aprovada, né? Também pediram para a gente, enfim, a sinalizar alguns desafios, impactos da Covid, pediram ainda, tá, nesse edital, quais são os impactos, inclusive, caso haja uma visita de campo que a gente precisaria prever no orçamento, uso de máscara, teste, enfim, então tudo isso. Necessidade de financiamento, por que é a justificativa, por que esse projeto é tão importante que ele precisa de financiamento desse valor. Valor do orçamento, audiência, eles chamam de audiência, mas, por exemplo, na Enós, a gente fala de distribuição de maneira geral, né? Que está envolvendo qual é o público-alvo, quantas pessoas, de repente, naquele portal a gente pretende atingir, ou naquela reverberação por redes sociais. E o plano de difusão, chamaram de plano de difusão, mas pode estar tudo dentro do que a gente chama de distribuição.
né? Qual é o planejamento de você repercutir esse material? Vou mandar o link no WhatsApp, mas tenho grupos específicos que vão atingir aquela comunidade, que vão reverberar. Tem que falar tudo isso. E nesse daqui pediram carta de endosso. Tem algumas chamadas que não pedem carta de endosso, é uma carta de aceite de mídia, né? Ah, combinei com aquele portal tal, já que o meu material é texto, né? No caso foi um portal, com a Mona Lisa também e com a Maria, a Regina. Então, a gente tem um aceite ali de que caso essa proposta seja aprovada ou fosse aprovada, que no caso foi, a gente já tem um lugar para reverberar inicialmente, para publicar inicialmente esse material. Entre outros custos, por exemplo, de tradução para o inglês, já que é internacional, a gente precisa ter essa tradução para o inglês, então isso vai ficar no final da nossa linha do tempo, por exemplo. Outras coisas que podem pedir, né, até adiantei isso, nesse tipo de edital, é pré-apuração, e isso vai precisar bastante, né? Então, eu quero falar sobre o contexto do Maranhão, não só o desmatamento, sobre desmatamento, mas de desmatamento de vegetação lenhosa, né? Que é a vegetação que a gente conhece, né? Árvores, enfim, de variados tipos, para onde elas vão, como elas são revendidas, quantas delas são permitidas serem retiradas do solo de forma legal, quantas delas, né, enfim, a estimativa do que está sendo retirado legalmente, para onde vai. Então, essa pré-apuração é necessária, mesmo que você não tenha tudo, mas você vai até o limite do que você puder encontrar de maneira pública. E fontes consultadas, como eu disse, não só fontes previstas, mas fontes consultadas. Isso dá uma riqueza no material, se você puder adiantar isso, que é muito legal. Ah, eu adoro o Trello, Gabi, adoro o Trello de verdade. Ele não tem uma fluidez, eu gosto mais do Miro porque ele tem uma fluidez, você pode ir para qualquer lado. O Trello vai mais de direita para esquerda e de cima para baixo, né? Eu gosto de mais fluidez, mas eu gosto bastante do Trello. Então, gente, essa parte aqui, deixa eu ver o meu horário. Ah, tá. Eu vou ficar nessa parte aqui. Porque assim, gente, o ideal é que você comece a ler qualquer chamada, qualquer edital pela elegibilidade. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai ficar empolgada, aí lê os primeiros parágrafos, é sobre isso, aquilo, blá, blá, blá. Ah, eu consigo encaixar uma proposta, trabalho com isso que se encaixa, ou os colegas da minha equipe, que são 3, 4, enfim, os colegas, eles trabalham nisso, aquilo, beleza. Mas chega lá na elegibilidade, é só para CNPJ, né, para instituições mesmo, sociais, enfim, que tenham uma descrição específica e tal. Ah, não, agora encaixa para mim, porque é para jornalistas, pode ser de maneira independente, pode ser quem está em redação, posso participar enquanto redação, a empresa em si que você trabalha pode inscrever e pode inscrever uma equipe, então chequem a elegibilidade primeiro, tá? E depois você vai para a leitura da chamada em detalhes. E aí eu digo, aqui você pode pegar essa chamada em detalhes e reunir em tópicos. Você pode anotar tópicos dessa chamada para que você não precise ficar procurando exaustivamente depois. A gente já lê um pouco cansado, é normal acontecer isso, é comum, na verdade. Não deveria ser normal, mas é comum. Anote as condições principais, qual a região que vai abranger, o que financia ou não, prazos. Principalmente o que financia ou não, gente. Às vezes, a gente quer pular direto para o orçamento, como eu disse, mas ainda não. O que financia? Benefícios próprios, né? A gravar aqui. Agradeço demais, avisando que a gente vai mandar. Cecília, eu vou tirar seu áudio, tá bom? Avisando que a gente vai mandar todos esses materiais por e-mail para quem está aqui. Não esqueçam de preencher a lista de presença, eu vou mandar aqui de novo, só para a gente ter o e-mail de vocês certinho. E, Cá, obrigada mais uma vez. Gosto muito da história de você ter se juntado com pessoas de jornalismo território que fazem parte da rede da É Nós, para se inscrever nos editais, enfim. Acho muito massa também um contraponto, e acho que o Raul pode trazer um pouco disso. A É Nós, enquanto organização, se inscreve muito em editais de leis públicas, de incentivo à cultura, e você trouxe também editais de incentivo ao jornalismo, né? Então, acho isso extremamente importante. E quero convidar o Raul, que é da Torres, que é um parceiro da É Nós de muitos anos, para contar um pouco sobre essa parte mais burocrática, se vale ou não vale ter um CNPJ, como é essa documentação de edital, como é se juntar com gente. Então, Raul, sinta-se à vontade para trazer esse conhecimento que você tem de anos
Seja muito bem-vinda aqui ao espaço do Redação Aberta. Obrigado, Isa. Parabéns, Camila. Achei ótimo. Eu achei um time muito perfeito quando você trouxe, né? Aí eu vou parar aqui na elegibilidade. E aí eu vou falar assim, eu vou começar na elegibilidade, né? Eu vou começar na habilitação, né, de uma proposta, de um projeto. Gente, faz um tempo que eu estou fazendo algumas formações online e eu achei que o melhor jeito até agora é a conversa que puxa a conversa, né? Então, mais uma vez, vou fazer que nem Isa, vou convidar quem puder abrir a câmera, que daí a gente se sente menos sozinho, sozinha. E fiquem à vontade, né, para interagir. Eu quero fazer desses próximos 20 minutos, Isa, 20, 30 minutos, como que tá? 20 minutinhos, né? Vou fazer desses próximos 20 minutos aí um espaço de diálogo, né? Eu estive numa palestra recentemente que era com um pessoal que era avaliador de propostas, né? E é bem interessante, né, a gente conversar com quem avalia, né? A palestra é como fazer com que o seu projeto dê match com o que se espera no edital. E aí, assim, eu vejo que Camila trouxe bastante isso, mas eles me deram uma dica que eu achei muito interessante, porque sempre quando a gente fala de escrita de edital, eu estou na parte da burocracia, eu não estou muito na parte da proposta, né? Só que essa pessoa que estava lá fazendo a palestra, ela falou das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são 17 objetivos e 169 metas. Ela trouxe que, sei lá, não sei se a totalidade dos editais que tem, ou a grande maioria dos editais, de alguma forma, se relacionam com as ODS, se relacionam com algumas dessas metas. Então, eu falei assim, gente, leiam, estudem, tentem entender o que o financiador espera no universo das ODS, cite as ODS na sua proposta narrativa, né? Cite algumas das metas, mas não cite todas, porque ninguém dá conta de todas. Então, ela trouxe esse lugar que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado. Outra pergunta que eu fiz para essa mesma avaliadora, que eu acho que a gente às vezes passa por isso, como que eu, que tenho um trabalho, que teve até o momento, né, uma movimentação financeira relativamente baixa, né, pequenos projetos, como que eu me inscrevo com um projeto de 500 mil? Como que eu dou esse salto? Se na maioria das vezes a capacidade operacional ela é medida com os projetos que já aconteceram. Como que eu dou o salto? Eu me preparei para um grande projeto, só que ele ainda não chegou. E aí outra dica que eu achei muito valiosa, ela falou, coloca na proposta o salto que vocês vão dar, né? Coloca no orçamento, a gente vai sim contratar uma consultoria administrativa, porque a gente está saindo de 10 mil para 200 mil, e a gente precisa de uma consultoria. Eu achei bárbaro essas duas dicas. Então, eu começo deixando essas duas dicas, mas eu falo sobre esse lugar, né? Que é a habilitação, né? A elegibilidade, né? Quando Camila trouxe, falei, que bom que estamos falando isso, né? Que às vezes até antes de começar a sonhar, né? Começar a juntar energia para escrever uma proposta, a gente se pergunta, essa me cabe nessa proposta, né? A gente tem uma questão que a gente precisa de recursos, precisa fazer girar o financeiro. E muitas vezes a gente comete, eu digo equívoco, mas não é equívoco, faz parte da nossa trajetória quando a gente tem aquela energia de se adaptar a todo e qualquer edital. A minha especialidade é falar de A. Apareceu um edital que fala de B, não, eu vou lá e vou falar de B, né? A minha especialidade é trabalhar com esse público. Apareceu esse outro edital e eu vou mudar o público, porque eu preciso financeiramente que as coisas aconteçam. Mas tem um momento que a gente tem que definir assim, qual que é o meu mote, né? Para qual é a minha finalidade, né? E aí eu vou buscar editais dentro dessas finalidades. E os editais, por suas vezes, eles também vão falar assim, não, mas quem é que pode estar aqui, né?
em relacionado a território, relacionado à pauta, mas relacionado à burocracia. Então, tem aquele edital que fala: precisa ser uma organização social, uma associação privada. Ela precisa existir há, no mínimo, 5 anos. Ela precisa ter experiência na área que eu estou propondo. Precisa ter pessoas negras na diretoria, pessoas LGBT, precisa ter mulheres. E aí, o edital ele coloca essas informações, né? Já para que as pessoas que vão se inscrever não passem pela frustração de preparar todo um grande projeto, chega na hora, pô, você não tem. Mas tem outro lugar, eu acho que é muito importante, às vezes a gente não dá a devida atenção, que é a parte fiscal, né? Que é aquela parte que o edital fala: certidão negativa de tributos federais. Gente, isso pode acontecer para o MEI. E se o MEI não pagar a taxa, que eu acho que está alguma coisa de 60, 70 reais mensais, ela não vai ter a certidão negativa de tributos federais. E se ela descobre isso, obrigado, Camila, 70 reais e 10 centavos, e se ela descobre isso às vésperas do prazo do edital, não adianta ligar para o contador, porque não vai dar para pagar e o documento sair, né? Então, acho que tem um lugar que é a organização administrativa de uma proposta, ela pode nos ajudar, como ela pode nos sabotar, né? Muitas vezes a gente escreve um projeto, submete a um edital, não dá certo, a gente se submete ao segundo, e às vezes é o mesmo projeto, né? A gente foi dando uma adaptada, mas a gente já tem uma ideia, né? A documentação é a mesma coisa. A gente faz aquela movimentação para que a documentação esteja em dia para o projeto A, e aí a gente vai para o projeto B, mas não acompanhou, não fez o acompanhamento burocrático, seja do nosso CNPJ enquanto associação, seja da disponibilidade daquela associação que se dispôs a ser parceira, né? Quando a gente tem uma associação que se coloca, não, eu posso ser aqui a patrocinadora fiscal, cuidar dessa parte burocrática, e ela atende esse lugar, né? Esse lugar da burocracia, né? Existem algumas organizações que fazem isso, eu sei que a Enós faz isso, tem uma organização da qual eu sou diretor que também faz isso, a gente pode conversar, muitos projetos já aprovados pelo ICS, por outras instituições, né? Porque às vezes a gente se depara com isso. Será que só o fato da chamada para o edital ser específica para quem tem CNPJ é o suficiente para o meu coletivo se formalizar, né? Existem as figuras dos intermediários, que eles podem ser parceiros e potencializar aquele coletivo sem obrigá-lo a entrar na burocracia de forma precoce. Ainda não tem aquela estrutura de se tornar uma associação, mas entrou meramente por conta de uma oportunidade, né? Não se atenta a todas as regras, né? A informalidade, ela não é necessariamente uma ilegalidade, tanto que, de uns tempos para cá, eu diria que, acho que de uns 10 anos para cá, a gente vai encontrando cada vez mais editais para coletivos informais, né? E eu acho que o pioneiro foi o VAI na Prefeitura de São Paulo, quando ele começou a atender coletivos, assim, é uma pessoa que, sim, o CPF de uma pessoa que representa um grupo. Eu nunca tinha visto antes, né? Então, acho que, assim, atentando que essa máxima de que, olha, o informal, ele não tem nada a ver com ilegalidade. Eu estou fazendo um edital no meu CPF, entrou 10 mil reais no meu CPF, paguei todo mundo, agora esse é um problema? Isso não é um problema, né? Só que a informalidade, ela tem a sua limitação, né? Normalmente, os editais para os coletivos informais, os valores são baixos, né? E a oferta desses editais ainda é muito pouca. Eu acho que deveria ser muito maior, porque é quase um mito achar que o fato de você não ter o CNPJ, a associação, isso quer dizer que você não vai conseguir fazer a gestão. É quase um mito ali, né? Eu acho que poderia, sim, os editais ter
postura um pouco mais agressiva nesse sentido. Mas, enquanto não tem, eu acho muito legal a gente olhar para a formalização, para o CNPJ, como uma estratégia de captação de recursos, né? Ela vai, sim, abrir oportunidades, ela viabiliza coisas, mas ela tem um custo financeiro, independentemente de você ter movimentação financeira ou não. No momento seguinte que você decide migrar para a formalização, né, você assume custos financeiros, né, demandas administrativas, né. Nasce uma pessoa, né? A gente fala, nasce uma pessoa, pessoa jurídica, ela nasceu, ela vai ter as demandas dela, e é uma pessoa que vai ser dependente, né, daqueles que a criaram, dos diretores, dos associados, para sempre. A mesma coisa acontece quando o edital ele tem a possibilidade de uma empresa privada se submeter, né? Eu vou lá e constituo um CNPJ, seja ele um MEI, seja ele um ME, né? Seja ele uma sociedade, né? Ela também vai ter as suas demandas fiscais, né? E que a gente tem que cuidar. Quem aqui já passou por essa péssima experiência de, pô, o edital estava lindo e a parte da documentação não deu certo? Pô, eu já passei algumas vezes e eu acho que eu vou passar mais algumas, né? Muito, muito. E eu acho muito interessante isso, que duas coisas que você trouxe sobre os intermediários, isso acontece muito na cena da cultura, que é um lugar que também tenho muito contato, assim. A galera tem enfim, tem produtoras gigantescas que emprestam CNPJ. Desculpa, gente, meu gato aqui, ele começa quando ele quer colo. As produtoras emprestam o CNPJ para os grupos se inscreverem, e aí eles ficam com uma porcentagem também desse edital por conta do CNPJ emprestado. E no caso do Vale, o que eu acho interessante é que você tem que comprovar, interessante e difícil, é que você tem que comprovar a sua atuação com aquele projeto, né? Pode ser um projeto novo, mas assim, você precisa mostrar de alguma forma que você tem atuado naquele território, com aquelas pessoas e tal. Então, também se organizar tanto para o crescimento, mas para a manutenção dessa narrativa, né? Então, enquanto coletivo, talvez tenha que tirar foto das atividades, independente se seja prestação de contas ou não, gravar as reuniões e tal, porque isso pode servir para algum edital, né? Perfeito. Acho que a Isa trouxe um ponto que eu acho um grande problema, né? Assim, a gente tem as grandes agências, né? Que elas falam assim, não, eu sou super amiga, eu vou emprestar o meu CNPJ. A sua atividade cai no portfólio daquela grande agência, porque em termos fiscais foi ela quem realizou e ela te contratou para fazer. E aí ela vai acumulando experiência. E aí chega um momento em que ela é expert em todas as áreas e você que estava ali dependendo. E aí, como que eu entro? Se eu não tenho experiência, tenho que comprovar a experiência, eu vou lá e submeto com um CNPJ da outra agência e só ela vai tendo experiência. Então, é um grande problema Por isso que, às vezes, a gente precisa realmente fazer o caminho de iniciar a burocracia. Não, vou iniciar com um projeto pequeno, eu vou fazer um projeto voluntário, mas eu vou fazer pelo CNPJ da nova organização que eu acabei de constituir, e aí eu vou fazer como o Isa disse, eu vou manter um histórico, eu vou fazer esse relato, esse registro, para que em algum momento eu consiga sair dessa lógica. Porque às vezes, gente, eu não sei vocês, mas a gente está falando de taxas de 20%, 30%. Né? Quando a gente encontra um parceiro que é parceiro mesmo, eu não estou aqui fazendo necessariamente como posso dizer, uma propaganda da organização que eu faço parte, mas a gente chegou numa conta de que a taxa administrativa de 6% é o suficiente para fazer a intermediação de qualquer atividade, independente do valor. Então, já tem alguns anos que a gente tem esse trabalho, e foi um cálculo financeiro mesmo. Falei, gente, custa 6%.
Não custa 15%, não custa 25%, custa 6%. E, então, assim, quando a gente encontra locais onde não ferem a nossa autonomia, seja ela financeira e seja ela de atuação, aí a gente está diante de um parceiro. Porque tem alguns desses intermediários que eles, não, é 30%, mas não sei, mas a equipe de fotografia é uma equipe minha, tá bom? Então ela fica à disposição do seu projeto. Ah, quem faz tal coisa? Ah, já tem uma pessoa. E aí você acaba tendo ali. E tudo isso com uma narrativa de que, olha, é porque nós dominamos a burocracia e vocês não. Então, é muito importante a gente encarar a burocracia para que a gente comece a mudar essa lógica, né? A informalidade, ela nos dá alguns acessos, a formalidade nos dá outros, né? Só que a gente precisa ter bastante responsabilidade com a formalização, para que ela não se torne um problema para nós. Eu estou muito afim de ouvi-los, de dialogar, mas eu vou trazer uma última analogia que eu achei genial. Eu fiz uma formação com organizações indígenas. E uma indígena, ela me falou uma coisa, e muitas das organizações indígenas têm as suas associações formalizadas, e ela falou para mim assim, ó, a associação é como se fosse a nossa arma nessa luta. E saindo um pouco de uma ação não tão violenta, podendo trocar para uma ferramenta e não uma arma, né? Não é algo que a gente usa todo dia, certo? Eu não uso uma arma todo dia ou uma ferramenta todo dia. Mas quando eu vou usar, ela precisa estar alinhada, ela precisa estar calibrada, ela precisa estar afiada, ela vai se voltar contra mim, né? Então, a gente não vai usar as nossas associações, nossos CNPJs em todas as situações. Mas naquele momento, no momento que a gente olhou o edital e falou, ó, tem que enviar daqui 3 dias essa documentação. Está pronta. Ela só vai estar pronta se a gente pensou nisso de forma contínua e não se a gente começou a pensar naquele dia. A gente consegue criar um projeto, um narrativo em 3 dias. Não como a Camila trouxe, assim, com sono, tranquilo, não. Talvez a gente passe uma noite em claro, talvez a gente perca um pouco essa linha. Só que a parte da documentação não dá para a gente ficar, não dá. Então, é importante entender que se a gente avança para o mundo da burocracia, que a gente faça isso pensando, essa é uma ferramenta que de tempos em tempos eu tenho que olhar se está tudo certo. Vamos supor se fosse um edital hoje, será que eu conseguiria? Deixa eu ver a documentação, porque a documentação é muito parecida entre um edital e o outro quando fala de burocracia. Só que se a gente deixar para usar essa ferramenta só na hora, aí ela não vai funcionar, né? Então eu queria abrir, vou devolver aqui para vocês, tá? Isa, Camila, para que a gente faça aí, né? Acho que nesses próximos minutos que temos um debate aí e vai vendo algumas questões. Eu não consegui acompanhar o chat, então quem quiser abrir o, o microfone, fazer algum comentário, vai ser ótimo. Obrigado, gente. Se não me engano, a Fabiana Lima, eu acho que ela teve que sair. Ela trouxe um comentário muito legal, Raul, sobre tanto a fala da Camila, mas também se encaixa na sua, que é nunca pensei em ter editais para a comunicação, para o jornalismo, né? E aí é muito interessante isso, porque às vezes não tem edital para comunicação e para jornalismo, e a gambiarra que a gente faz é colocar na rubrica, né? Então, ali uma porcentagem que vai para a área de comunicação. Recentemente, aqui em São Paulo, abriu o PROAC, e aí o PROAC exige um plano de divulgação daquela atividade que você está inscrevendo. Então, você pode colocar dinheiro para fazer esse plano de divulgação. E claro que dentro ali enfim, da gestão dessa grana, você pode destinar a um social media, a um jornalista, a uma assessoria de imprensa, porque faz parte desse plano, né? Mas tudo precisa estar justificado e amarrado com o projeto. Enfim, então, trazer também esse olhar
e certamente você tem, né, Raul, de averiguar ali as rubricas, ver se está tudo certinho, as documentações, a prestação de contas, que é algo extremamente importante de você ter a narrativa alinhada, né, com o que foi proposto e aceito no edital, com o que foi feito, que é um dos grandes desafios da Enós, por exemplo, como a gente consegue construir ali uma linha, né, lógica do que aconteceu durante o projeto. A Amanda aqui. A Amanda é a pessoa que garante essas narrativas, garante a operação coesa com o que foi proposto pelos editais. Gente, o microfone está aberto, então não sei se vocês querem trazer, falar cá também. Gabi, que estava aí concordando com o que eu estava falando, se quisesse colocar, para a gente também. Aproveitem o Raul, tá? Porque Raul é uma figura difícil, então é um figura ilustre, quase VIP aqui. Então aproveitem, porque é muito conhecimento aí na caminhada. Fique à vontade, Anderson, da Agência Mural, que eu vi que ligou a câmera. Pode trazer os pontos aí das burocas, gente. Posso contribuir aqui rapidamente? Sim, muito obrigado. Eu queria agradecer pelo Raul, Isabela, Saldenóis, pelo papo. Muito bacana ouvi-los. E aí eu queria só compartilhar um pouco da experiência da Agência Mural. Para quem não conhece, a Agência Mural é uma agência de jornalismo da cidade de São Paulo. A gente está comemorando esse ano 13 anos de caminhada, mas a gente fala que oficialmente a gente só nasceu em 2010, mas para o governo oficialmente a gente nasceu em 2018. Porque só em 2018 a gente conseguiu o nosso CNPJ. Isso que o Raul trouxe, assim, a nossa primeira campanha de financiamento foi para pagar o nosso CNPJ. Nosso primeiro pedido assim para a galera foi tipo, ajude a Mural a ter um CNPJ, porque a gente acreditou que isso era muito importante para a gente conseguir financiamento. E foi super importante para a gente conseguir o nosso primeiro financiamento com a Open Society Foundation, que garantiu o nosso financiamento institucional durante os 4 anos. E sem o CNPJ a gente não teria esse financiamento institucional. A Open Society não aceitava tipo, oferecer grant para organizações que não estavam minimamente estruturadas, que tivessem um CNPJ, que tivessem um conselho, que tivessem um estatuto. Então, isso foi essencial para os nossos primeiros anos. E sem esse CNPJ, a gente não teria conseguido chegar até aqui hoje. Então, para a gente foi uma estratégia, tipo, nosso primeiro pedido para a audiência, para as pessoas que estavam do lado da Mural, era, tipo, ajuda a gente a pagar o nosso contador. Não era nem pagar o jornalista, em primeiro lugar, era, tipo, a gente precisava pagar o contador ali, o Raul, o advogado, os boletos de imposto, para a gente ter essa estrutura. E aí, com isso, a gente conseguiu aberturas de outras portas. Então, isso foi muito importante e eu não vejo isso acontecendo em outras organizações e por isso que eu gostaria de compartilhar, porque foi assim que a gente conseguiu abrir outras portas para financiamento da Mural. Legal, Anderson. Vou te dar um comentário rapidinho, acho que muito bom, Anderson, compartilhar, que é olhar a burocracia como uma estratégia de captação de recursos, né? Então, já existia e falou assim, olha, chegamos até no nosso limite. Tudo que foi possível fazer na informalidade, a gente fez. Vamos dar o próximo passo, né? E aí vocês fizeram, e aí deu certo. Muito bom. E assim, que eu achei bacana, né, do compartilhamento aqui do Anderson, que a gente está vendo, e da fala do Raul, né? Vocês estão me ouvindo bem? É que já deu aqui bateria fraca. Que assim, tem 2 âmbitos diferentes, né, de atuação. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas possibilidades para você se inscrever em editais de chamadas como pessoa física, e aí o Raul vem e reforça, gente, mas aí tem um teto, né, dessa atuação, dessa atividade. Muita gente está aí, tem essa continuidade de participação por meio de chamadas, editais e tudo, mas o salto, como ele introduz aqui para a gente, realmente é nessa formalização, é no encarar a burocracia. Por exemplo, eu não tinha
pensado ainda nesse aspecto aqui tão importante que o Raul falou, sobre você não conseguir, inclusive, constituir e fazer o seu histórico, e fazer o seu caminhar, né? Ali, daquele grupo, daquele CNPJ, enfim, daquela constituição enquanto instituição, né? Anderson traz isso também no exemplo direto. O salto está aí, né? De atuação e de dedicação e de mergulho. Fácil não é, né? Tem aí que abdicar de algumas coisas, principalmente inicialmente. Achei muito legal quando você falou, a gente pagou primeiro, tinha que pagar contador, né? Então, nesse desenho, por exemplo, de proposta, a gente não pode fazer em cima da hora, mas nem nada, né? O ideal é que não faça, porque quando você está pensando, desenhando orçamento, maneiras de contratação, você tem que verificar o burocrático, né? Que aí precisaria de outros que encontros para a gente falar de cada um desses aspectos, com certeza, que Raul traz aqui com muita propriedade. Então, eu acho que a gente pode até fazer uma segunda edição aí, um outro encontro para ampliar essas frentes também. Muito bacana o que a gente pode construir em coletivo, né, gente? E entender aí que a burocracia, às vezes a gente só diz, faz uma cara feia e vira as costas, mas esse campo de apropriação, ele também deve ser nosso. Ele é um desafio assim, variado, um campo de desafios. Mas a gente tem que entender, bom, eu gosto de jogar videogame, e dos mais difíceis, o board game. Então, é muito satisfatório quando você coloca ali na cabeça, você vai conseguir entender aquilo, que você vai, muitas vezes, tentar errar e acertar em algum momento, sabe? Eu acho que a gente pode encarar esse campo também. Como eu venho da pesquisa, muita gente fala, é muito difícil, como é que entra? O processo seletivo é complicado. Passou para outro fone aqui. Processo seletivo é complicado, tem muito documento e tudo. Gente, vamos encarar como um campo de desafio e que a gente precisa de um tempo, precisa de uma linha do tempo ali para trabalhar, com início, meio e fim, se organizando. Eu acho que essa organização é que nos traz saúde. Eu reforço muito a questão da saúde, porque ela é muito importante. Assim, eu acho que depois de um tempo, depois de alguns anos trabalhando com isso, eu posso dizer que hoje eu tenho como guardar o domingo e descansar, sabe? Acho que é necessário a gente tocar nisso como um dos pontos importantes, benefício do trabalho, como benefício desse trabalho de organização, que tem essas várias fases, sabe? Não precisa ser encarado de uma maneira pesada, chata, nem nada. Vamos encarar como algo interessante que precisa ser desvendado, sabe? Eu acho que é isso que eu trago, essa postura aqui, essa tentativa da gente tentar colocar essa postura, essas atitudes no nosso dia a dia. Não estou romantizando, não estou colocando nesse pé, mas só trazendo que a gente pode colocar de uma outra maneira, sabe? É ótimo, Camila. Eu também penso assim, né? Eu costumo falar que o meu trabalho, né, o trabalho da burocracia, dentro do campo social, campo de transformação, ele é o mais fácil porque ele tem um manual, sabe? Ele tem um manual. Eu sei, assim, eu consigo estudar, entender como eu consigo registrar uma ata, né? Mas, às vezes, tem outros trabalhos, assim, o meu escritório trabalha com organizações sociais que têm várias causas. E aí, às vezes, eu me deparo e falo assim, gente, difícil mesmo é a mobilização que você faz no campo, né? É o trabalho ativista que você faz, porque esse não tem manual, né? Um erro que eu faça na burocracia, o máximo que vai acontecer, olha, você precisa refazer e tem uma multa, né? Quem está trabalhando com pauta aqui, sabe? Uma pauta equivocada que vai para a mídia, gente. Não é algo... Então, assim, às vezes a gente acha o trabalho da burocracia muito difícil, gente, mas o trabalho de vocês é muito mais difícil, né? Os erros dentro do trabalho de vocês, as consequências são muito maiores, né? Então, a gente tem um lugar mesmo que a gente tem que olhar e falar, tá, eu consigo encarar com tranquilidade um trabalho burocrático, eu consigo tirar o peso histórico e talvez ancestral que a gente tem do recurso, do dinheiro, da burocracia, da lei, né? E encarar como um jogo, né? O que eu acho que a gente precisa, e às vezes nos falta, é o tempo necessário para entender a burocracia. Porque não vai ser da noite para o dia, o documento não consegue em uma semana. Então, assim, existe um planejamento, né?
e com as assessorias contábeis, assessoria administrativa, assessoria jurídica, certa que entende, consegue nos dar os caminhos, né? Mas eu acho que o tempo é muito importante, porque a burocracia anda num tempo que é diferente do nosso. Pô, o documento está pronto, Raul. E aí? Ah, está, vai ser registrado no cartório. Quando? Eu não sei. Pode ser em 3 dias, pode ser em 15. Então, tem um lugar ali no tempo que nem sempre a gente consegue mexer, né? E isso é, infelizmente, né, são as regras do jogo, né? Então, a gente pode realmente questionar muitas regras do jogo, mas não estamos, mas às vezes a gente questiona não no local que faz a mudança, né? A gente só questiona para a pessoa que atende, né? O contador, eu acho isso um absurdo. Eu falo, eu também acho. Eu acho igual você, um absurdo. Mas a gente vai fazer porque tem um trabalho que vai ser realizado e esse trabalho é legal. Essa é a coisa que a gente vai fazer, né? A Gabriele trouxe uma questão, né, de ser jornalista freelance, de ter todo esse trabalho de gestão da própria carreira, de pagar as próprias contas, de também entender aonde quer chegar, né? E aí acho que o caso que a Camila falou e que o Anderson também traz, de se fazer um coletivo, então se dividir ali em de quem vai ser o CNPJ, mas quem vai montar o orçamento, quem vai montar o projeto, quem vai revisar esse projeto, é uma saída interessante num primeiro momento, né? Então, poder, enfim, distribuir esse trabalho para conseguir ter ali uma renda melhor, uma renda fixa, ter no currículo um edital importante dentro da área. Então, tudo isso, mas é realmente muito desafiador a gente conseguir se organizar dentro das urgências do dia a dia para se inscrever nos editais, né? Mas acho a história da Camila uma história extremamente interessante, de união mesmo, de mulheres que têm ali um horizonte em comum e se dividindo, se colocando para pleitear esses lugares de dinheiro e de burocracia, né? E outra coisa que eu acho que combina muito, de novo, falando do caso da agência Mural, é entender também essa importância burocrática que o Anderson, né, colocou, de tipo, precisamos pagar o nosso contador. Então, mobilizar a audiência que já caminhava com a agência Mural antes dela ser uma agência Mural com o CNPJ, mobilizar essa audiência para entender que ao trazer para a formalidade a agência Mural, consegue também impactar mais jornalismo. Então, se une tanto a narrativa e a importância da agência Mural na sociedade, quanto a importância dela na formalização, né? Pode falar, tá? Oi, gente, bom dia. Primeiro, agradecer a equipe da Nós por essa oportunidade de compartilhar saberes, agradecer também a Camila e o Raul, assim, temas muito importantes, né, para a gente pensar na sustentabilidade das nossas redações, dos nossos projetos. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Raul, que vai nesse sentido, né, da captação, da formalização, né, dos projetos em associações e assim, para a gente chegar nessa etapa, a gente precisa de um contador, mas ao mesmo tempo a gente não tem grana para pagar esse contador e nem para formar parceria, né, com alguma organização que possa fazer isso, uma organização própria na administração financeira, enfim. E aí eu queria te perguntar assim, se é saudável e se é possível legalmente que inicialmente a própria equipe, mesmo que não tenha tanta expertise na contabilidade, faça isso, pelo menos para a gente conseguir um tempo para estruturar e ter caixa para contratar uma equipe, ou se ao longo desse processo a gente já tendo uma sustentabilidade ok, que nos permita ter esse gasto, se seria mais interessante contratar um contador ou manter parceria com uma organização que vai fazer esse trabalho para a gente. Legal, tá. Bem, eu acho que é sempre importante a gente pensar o que nos motiva a nos tornar uma associação,
né? O que que tá, por que que eu tô, né? Por que que eu cheguei nessa dúvida, né? Acho que Anderson trouxe, né, que a agência mural já existia há um tempo, né? Então ela já existia, já tinha uma movimentação financeira, se preparou para, né? Porque às vezes a gente acha que a constituição da associação vai resolver todos os problemas, e ela é um investimento de médio e longo prazo, né? Ela não resolve o imediato. Eu já tive alguns casos de alguns grupos juntarem recursos, fizeram toda essa movimentação, constituiu a associação e achou que agora o dinheiro ia começar a cair, sabe? E aí se depara com o primeiro edital que fala: a associação precisa ter o CNPJ no mínimo 2 anos. Eu vou, poxa, então não adiantaria de nada, né? Tá, é sim um investimento pensado no médio e longo prazo, né? Mas às vezes ele tem essa motivação que você já mapeou o financiador, né? E você falou: olha, se vocês tivessem um CNPJ, a gente conseguiria uma doação institucional, o que eles chamam de recurso semente, que é o recurso para começar, né? Então você tem aquela motivação de: olha, a minha motivação eu já mapeei um potencial financiador, né? Então eu já tenho algo ali para movimentar já no próximo mês que o CNPJ estiver pronto. Aí você tem um acordo com quem te auxiliou na formalização, porque a formalização passa por uma análise contábil e uma análise jurídica, né? E aí depois você tem o cotidiano do administrativo financeiro e o contador ou o advogado, também dependendo da situação, tendo esse apoio ali, essa consultoria, né? Mas às vezes a gente ainda não tem nada à vista, não tem nada que me motive a se tornar uma associação. E aí eu posso esperar e fazer um trabalho de captação, de mobilização para chegar nesse lugar. Eu diria, eu diria que entre a decisão de se constituir uma associação e você ter o CNPJ, 45 dias, 60 dias, né? Assim, quando eu já tenho os associados já existem. Só que assim, no momento de que eu, indivíduo, penso, vou constituir uma associação e eu vou buscar os meus parceiros, às vezes isso demora um ano, né? Até você achar uma ideia em comum, né? Então tem esse lugar, que é um lugar que eu trago muito, e alguns amigos advogados, advogadas me criticam, que é o CNPJ como uma estratégia para o coletivo. Eu já tenho as minhas regras no coletivo. Eu não vou pegar todas as minhas regras no coletivo e colocar no CNPJ. O CNPJ é minha arma, minha ferramenta. Quando eu precisar, eu uso. Quando eu não precisar, as minhas decisões continuam no coletivo. A minha vivência continua no coletivo, né? Porque caberia, né? A gente tem algumas associações um pouco mais tradicionais que todas as regras de convivência estão lá no estatuto, né? E às vezes a gente tem as nossas organizações que têm um jeito de ser, de estar no mundo, que não vai ter literatura que caiba no estatuto, não vai caber o jeito que a gente toma a decisão, né? Mas assim, tá, talvez eu não tenha conseguido responder diretamente a sua pergunta, mas acho que eu trago uma coisa que, quando a gente cria um CNPJ, ter uma assessoria contábil é importante para que o custo não seja maior depois. E aí vai ser um custo do quê? A multa porque não entreguei a declaração, né? Essas questões que são os custos que vão acontecer. Então, acho que entender ali qual que é o mínimo que a gente consegue ter uma parceria com o escritório de contabilidade, para que a gente tenha ali, ó, o mínimo, ou um trabalho que seja pro bono até ele alcançar o primeiro recurso, sabe? Essas coisas existem, mas eu não vou ficar aqui fazendo propaganda agora do escritório de contabilidade que eu faço parte, mas essas situações existem, esses arranjos são possíveis, tá bom? Obrigada, Raul.
Gente, agradeço demais a participação da Camila e do Raul, foi muito bonito, a gente está com a sala cheia, isso é muito importante, quer dizer que a nossa comunidade quer porque quer saber como faz os editais, as burocracias todas, dizer que vamos mandar as apresentações, um resumo também do que foi falado, notei bastante do que o Raul falou também, ferramentas e afins para vocês também saberem por onde começar. Raul e Camila estão aí também à disposição, vou mandar e-mail deles para vocês escreverem, tirarem suas dúvidas, e agradecer a participação de todo mundo aqui nessa manhã de terça-feira, dizer que estamos encerrando o encontro. Acompanhem nós nas redes sociais, @noisconteúdo em todas as redes, e estamos chegando a quase 100% da nossa campanha recorrente de pessoa física, então quase que a gente está chegando aí, faltam 3% para a gente chegar a 100%. Vou mandar para vocês o link de doação. Quem quiser doar, a partir de R$10 mensais, vai ser muito bonito. Programas como esse, Redação Aberta, eles se fazem a partir da nossa campanha recorrente. Então, gente, muito obrigada, um cheiro e até o mês que vem com o próximo Redação Aberta sobre captação.